IPCA 15, que é uma prévia da inflação, subiu 0,13% em julho. Esse resultado ficou abaixo do que foi registrado no mês passado. Nosso timaço aqui, é hora de trazer de volta a Priscila Yazbek, porque saiu o índice, ela nos ajuda a entender de onde vem e para onde vai, né, Pri? Por que dessa queda e se isso é realmente uma tendência para os próximos meses? Bom dia, Stephanie. Bom dia a todos que nos acompanham mais uma vez. Vamos então aos dados do IPCA 15. Vale falar que o IPCA 15, ele é uma prévia do IPCA, que é o nosso índice oficial de inflação, porque ele mede os preços do meio de um mês ao meio do outro. Então funciona como se fosse um resultado parcial do IPCA. A gente preparou aí uma tela para mostrar um histórico, então, do IPCA. Tem aí o resultado de julho, então 0,13%, abaixo da expectativa do mercado, que estava projetando uma alta de 0,16%, mas muito parecido, né, com a projeção, um pouquinho só abaixo da projeção. 0,13% é a menor inflação desde 2020, então, e também uma desaceleração forte sobre os meses anteriores. Então, junho, alta de 0,69%, maio, alta de 0,59%, chegou a subir quase 2% a inflação em abril, então um dado que desacelerou bastante frente aos meses anteriores. E ainda assim, no acumulado de 12 meses, o IPCA 15 ainda mostra uma variação de 11,39%, portanto ainda está acima dos dois dígitos. É por isso que a sensação ainda é que os preços estão pesando no bolso. Mas o que mais importa desse índice? Ele mostra o efeito das medidas de redução do ICMS sobre combustíveis, sobre energia, transporte e comunicações. Então, o grande destaque de queda foi justamente o grupo de transportes e o grupo de habitação. Transportes inclui os combustíveis, a habitação inclui energia. A gasolina, por exemplo, caiu 5%, etanol 8%, a energia caiu no país como um todo 4,6%, mas com algumas cidades com quedas ainda maiores, como Goiânia, que teve uma queda de 12%, Curitiba e Porto Alegre, por exemplo, que tiveram quedas acima de 10%. Então, essas quedas nos preços de combustíveis e energia puxaram o índice para baixo, para esse dado de 0,13%. Importante falar que o reajuste que a Petrobras fez na gasolina para baixo, aquele reajuste de 20 centavos, 15 centavos na bomba, foi anunciado, passou a valer a partir do dia 20 de julho. Como o IPCA 15 ele pega meio de junho a meio de julho, esse reajuste da Petrobras ele deve aparecer mais no IPCA fechado, que aí sim os economistas têm uma previsão de deflação, ou seja, de um dado negativo dos preços, queda dos preços para o mês fechado de julho. Ainda falando sobre o IPCA 15, que acabou de ser divulgado, 6 dos 9 grupos tiveram alta, e aí o maior impacto para aumento da inflação nesse mês veio do grupo de alimentos, principalmente do leite longa-vida, que subiu 22%. Estava conversando com o André Brás, professor da Fundação Getúlio Vargas, e ele falou que por uma questão climática é um momento difícil para pastagem por falta de chuva, isso acaba afetando o preço do leite, também dos derivados, requeijão, manteiga e queijo também foram destaques de alta. Vestuário também está subindo muito por causa de uma questão de crise de oferta de algodão, lockdowns na China afetando as matérias-primas, então os preços também estão subindo. E aí o que o André Brás falou sobre perspectiva daqui para frente é que os dados ainda estão muito incertos, né? Então ele falou que com a guerra acontecendo, com os preços lá fora ainda muito instáveis, é possível que a gente ainda tenha uma surpresa. Então o que ele disse que tem essa perspectiva aí de inflação fechada no ano em 7%, porém, o que acontece é que com o aumento de risco fiscal, eleição se aproximando, apesar da desaceleração das commodities do mundo, o dólar pode subir, isso pode manter a inflação ainda pressionada por um tempo, apesar desse alívio que veio aí para a inflação agora, mas que todos os economistas falam que é um alívio temporário, porque ano que vem a inflação as perspectivas estão subindo um pouco por causa desses pacotes, dessas medidas que são mais restritas a este ano. Priscila, muito rapidamente, que a gente está com o tempo estourado aqui, o Igor Peixoto, nosso chefe supremo, acabou de me avisar, e você sabe que ele é bravo, né? Morro de medo. Quando é que isso deve chegar aos alimentos, não é? Quando é que tudo que o governo está fazendo para tentar reduzir, aí eu não vou entrar no mérito se artificialmente ou não, e que consequências isso vai ter no ano que vem, mas quando é que isso deve chegar ao bolso de fato das pessoas, à prateleira do supermercado, ao sacolão, ao hortifruti, à feira livre, porque isso depende fundamentalmente do diesel, né? E o diesel não caiu tanto de preço quanto aconteceu com a gasolina, por exemplo, né?
Pois é, os alimentos são destaque de alta, né, Colombo? Então. E alimentos pesam muito mais sobre as cestas de consumo da população de renda mais baixa, né? Então, o IPCA é aquela cesta comum do brasileiro, mas se você pega a inflação da classe de renda mais baixa, os alimentos acabam pesando muito. E sim, tem uma perspectiva de que os preços continuam se mantendo pressionados justamente pelo que você falou, né? Então, o frete tá caro, o diesel, né? A gente até falou recentemente, a gasolina tá caindo, mas o diesel ainda tá alto, tá acima do preço da gasolina, e o diesel tem esse poder de contaminar muitos preços, porque tudo hoje no Brasil praticamente é transportado pela via rodoviária, né, pelos caminhões que são abastecidos com o diesel. Então ainda tem uma perspectiva de preços de alimentos pressionados, e mais que isso, né, Colombo, como os preços subiram muito, a gente ainda está com a inflação acima de 2 dígitos, era necessário uma queda para que as pessoas sentissem algum alívio no bolso. Não é o que está acontecendo. Há uma desaceleração de alguns itens específicos, mas questões climáticas ainda afetando, por exemplo, leites, derivados, frutas, e ainda isso se soma a essa questão do diesel. Então, os preços de alimentos ainda devem segurar a inflação, né? O grande destaque negativo de inflação que os economistas preveem para os próximos meses é justamente no preço dos alimentos. É isso, que é o que, no fim das contas, faz diferença para faixa de brasileiros com renda menor, né? Os mais pobres, para classe média também.